Dando continuidade então, pessoal, vamos lá. Ó, último ponto da aula foi mol. Eu tenho uma relação direta com o quê? Constante de Avogadro. Lembrando que constante de Avogadro são espécies químicas. Que será para as minhas moléculas, será para os meus átomos e para os meus íons. Fechou? Cuidado que depende de uma coisa. A perspectiva de átomos e íons vai depender de quantos átomos eu tenho na molécula. Mas daqui a pouco eu mostro exemplos. Aí lembrando que eu falei X massa. Por que X? Que depende de mol de quê? Porque, por exemplo, se eu falo o carbono é 12 gramas por mol. Então perceba, é 12 gramas cada mol. Ou seja, vamos resumir aqui, ó, bem detalhado. Cada 1 mol de carbono equivale ao quê? A 12 gramas de carbono. Mas cada elemento ou substância tem a sua quantidade específica. Claro que pode existir coincidência, mas, para o caso, vamos trabalhar sem coincidências. Se eu falo, por exemplo, H2O. Ah, Rodrigo, já complicou. Gente, para e pensa comigo. O carbono ele tem a massa atômica 12. H2O já não é mais átomo, é uma molécula. Simplesmente eu tenho, olha o seguinte, 2 átomos do hidrogênio com 1 átomo do oxigênio. O que isso vai fazer? Massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, massa molecular é a soma das massas atômicas. Quantos hidrogênios eu tenho? Ah, eu tenho 2 hidrogênios. Quanto que vale o hidrogênio? O hidrogênio vale 1. Se eu tenho 2, eu tenho um total de 2 gramas por mol. Eu tenho quantos oxigênios? Ah, o oxigênio vale 16 e eu tenho 1. Então dá 16. Quanto que é 16 mais 2? É 18. Então é 18 gramas por mol vale a água. Resumindo, é a mesma coisa que falar que cada 1 mol de água equivale ao quê? A 18 gramas. Então perceba que mudou tudo, mas porque agora eu estou pensando numa molécula. Outro exemplo, se eu falo aqui CH4, que é o metano. Perceba que aqui eu tenho um átomo de carbono por molécula e 4 átomos do meu elemento químico hidrogênio na minha molécula, ou seja, por molécula. Quanto que vale o carbono? O carbono ele vale 12. Quanto que vale o hidrogênio? O hidrogênio ele vale 1. Eu tenho 4. 1 vezes 4 dá 4. Então, quanto que fica 12 mais 4? 16. Então, aqui fica 16 gramas por mol. O que isso acaba detalhando pra gente? Que a cada 1 mol, eu tenho 16 gramas de CH4. Ou a cada 16 gramas de CH4, eu tenho 1 mol. Então, perceba uma proporção, é uma relação fixa. E por isso que nós conseguimos fazer o quê? Uma regra de 3. Porque se eu tenho uma proporção fixa, eu só tenho que colocar uma pergunta e obter uma resposta. Regra de 3, eu tenho 3 dados em específico. 2 que são diretamente proporcionais e o terceiro seria a sua pergunta para a sua incógnita. Beleza? Vamos trabalhar com alguns exemplos agora. Aqui no caso, com algumas perguntas. Por exemplo, se eu pergunto bem assim, quantas moléculas em 28 gramas de água? Pronto. Quantas moléculas em 28 gramas de água? Olha, uma pergunta bem tranquila. Fechou? Perceba que a relação agora é moléculas. E aí eu trago um macete especial para você. Gente, mol é lindo, maravilhoso. Ixi, descarregou a lanterna aqui. Daqui a pouco eu coloco. Mol é lindo, maravilhoso. Mas eu gosto de interpretar, eu gosto de trazer pra vocês que ele é um meio do caminho. Ele é um meio do caminho, gente. Como assim um meio do caminho? Porque para e pensa comigo. Eu vou pintar. Cadê? Onde é que eu... Ah, tá aqui.
A questão, ela perguntou bem assim, eu perguntei, né? Quantas moléculas? Então eu quero moléculas. Moléculas está aqui dentro do quê? Da constante de Avogadro, certo? Aí, em 28 gramas de água. Então, massa, gramas. Perceba que o caminho que muitas pessoas fazem é o quê? Massa para mol e depois mol para molécula. Muita gente faz esse caminho. Tá errado? Não tá errado. Mas você pode encurtar. Que pensa comigo. Se massa você vai ter que encontrar mol e depois de mol para molécula, não é mais fácil você fazer a relação massa-molécula? Rodrigo, pode isso? Pode, porque tudo é equivalente. Da mesma forma que eu posso fazer a relação volume para massa, molécula para volume e assim por diante. Porque mol é um meio do caminho. Como assim? Vou mostrar de duas formas, tá? Primeira forma, e a forma mais comum e padrão que as pessoas fazem. A água, ela equivale a 18 gramas por mol. Por quê? Fizemos antes. O hidrogênio tem um 2, cada um vale 1, vezes 2, 2. Oxigênio, 16. Então, 16 mais 2, 18. Método tradicional que muitas pessoas fazem. 18 gramas e está para 1 mol. Quantas gramas? 28 gramas. Estou para X. Mas perceba que se você fizer isso, você está procurando o quê? Mol. 28 dividido para 18 dá 1,55. Eu vou encontrar 1,55 mols. Aí o que você vai fazer ainda? Que a cada 1 mol eu tenho o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos mols eu tenho? 1,55. Estou para Y. Y vai ser igual ao quê? Vezes 6 exponencial a 23. 9,33 vezes 10 a 23 moléculas. Perceba que você deve fazer dois cálculos, certo? Dois cálculos. Você pode simplificar em um. Como simplificar em um? Pensa comigo, 18 gramas não equivale... 18 gramas, cadê aqui? 18 gramas não equivale a 1 mol? E 1 mol não equivale a 6 a 23 moléculas? Então, você pode fazer 18 gramas vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quantas gramas eu tenho? 28 gramas para X. X igual a quanto? 28 vezes 6 a 23 dividido para 18. 9,33. 33 vezes 10 a 23. Da mesma coisa. A mesma coisa. Porém, assim é muito mais encurtado o seu raciocínio. Fechou? Rodrigo, e se eu gostar de fazer do outro jeito? Sem problemas, faz do outro jeito. Não estou aqui para mudar o seu jeito. Só quero que você marque a opção correta. Beleza? E agora, quando a questão ela cobra átomos, para finalizarmos, cuidado. Que quando eu penso em átomos, você tem que olhar para a molécula. Por exemplo, se eu falo o C2H6O, que é uma fórmula molecular do etanol. Perceba que na molécula, a cada uma molécula, olha a expressão, a cada uma molécula, eu tenho 2 átomos do carbono, eu tenho 6 átomos do hidrogênio, eu tenho 1 átomo do oxigênio, certo? A cada molécula. Se a questão ela faz a seguinte pergunta inicial: quantos átomos, meu Deus do céu, quantos átomos em 70 gramas de etanol? Tá aí, ó, quantos átomos em 70 gramas de etanol? Primeiro, vamos ver quanto que mede o etanol em massa molecular. O carbono pesa 12. Eu tenho 2. 12 vezes 2, 24. O hidrogênio pesa 1. Eu tenho 6, então dá 6. O oxigênio pesa 16. 24 com 6 dá 30.
mais 16, isso aqui vai dar quanto? 46 gramas por mol. Beleza? Vamos fazer de um método um pouco mais direto. Como assim? Cada 46 gramas equivalem a 1 mol. E eu sei que cada 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, certo? O quê? Moléculas. Ah, Rodrigo, mas eu quero átomos. E aí que vem o ponto principal. Cuidado. Cada uma molécula tem quantos átomos? Tem 2 de carbono, 6 de hidrogênio, 6 mais 2 dá 8, e 1 de oxigênio, 9. Então, cada uma molécula tem 9 átomos. Gente, para e pensa comigo. Se cada uma molécula tem 9 átomos, então eu vou ter que pegar a quantidade de moléculas e multiplicar pela quantidade de átomos. Eu vou ter que saber quantos átomos eu tenho. Ah, Rodrigo, assim é muito difícil. Beleza, você vai fazer o seguinte, então. Primeiro encontra moléculas. Ó, 46 gramas está para 6 a 23. Então, 70 gramas vai estar para X. Corta grama com grama, vai sobrar moléculas, beleza? 70 vezes 6 a 23 dividido para 46. 9,13 vezes 10 a 23. O quê? Moléculas. Agora interpreta comigo de novo. Cada uma molécula. Eu tenho quantos átomos? 2 do carbono, 6 do hidrogênio, 6 com 2 dá 8, mais 1 do oxigênio, né? Então dá 9 átomos. Eu tenho quantas moléculas? 9,13 vezes 10 a 23 moléculas. Então estou para Y. Perceba que eu vou multiplicar a quantidade de moléculas pela quantidade de átomos. Era o que eu tentei fazer antes. Isso aqui vezes 9 dá 8,21. 8,21 vezes 10 a 24. Perceba que é a mesma coisa que eu tentei fazer antes. Só tentei de um método mais direto. Agora, cuidado com o seguinte. A questão aqui, ela só falou átomos. Ela foi genérica. Foi, quanto tem ali? Ela não foi específica. Como assim específica? Se ela perguntasse quantos átomos de carbono. Perceba que agora é específica. Agora eu vou ter que olhar só para o carbono. Uma molécula de etanol tem quantos carbonos? 2. Então eu teria que pegar o 9,13 vezes 10 a 23 e multiplicar por 2. Isso aqui daria o quê? Daria 1,8, arredondando, né? Vezes 10 a 24 átomos. Mas de carbono. Então a regra é essa. Se a questão pedir molécula, por exemplo, você vai calcular a constante de Avogadro direto. Direto, bonitinho. Agora, se ela pedir átomos, íons, eu vou ter que olhar quantos tem na molécula e multiplicar. Se for uma perspectiva genérica, quantos átomos tem? Eu multiplico todos que tiverem. Agora, se ela for específica, tem que tomar cuidado. Fechou? Essa é a base. E aí vamos entrar na próxima aula. Leis ponderais, vamos devagar. Lei de Proust. E aí assim vamos entrar em estequiometria. Fechou? Até daqui a pouco.